Olá pessoal, aqui é o Rafael do Pangaré RC USA trazendo sempre novidades para vocês. Bom, demorei um tempinho aí pessoal, fiquei alguns dias aí preparando esse vídeo, tá? Na verdade ele é uma aula, né pessoal, sobre servos, tá? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque realmente as informações que chegam sobre servo para a gente no Brasil, ou para quem é iniciante ou intermediário está começando, são muito poucas, né, pessoal? A gente acaba sofrendo uma pressão muito grande das marcas, né? Então o cara fala para você, ah, pô, o servo da Futaba é top, então todo servo da Futaba vai ser bom, ou o servo da Savox é top, então todos os servos da Savox são bons, e na verdade isso não é bem assim, né? E a gente precisa ter um pouco de cuidado na hora de escolher, principalmente porque essa conta muitas vezes ela vai sobrar lá no seu bolso, né? E você pode acabar comprando um equipamento que tem um preço bom, mas na verdade não te ofereça a performance que você espera. Então você pode ter que comprar um novo equipamento porque aquele equipamento que você comprou não ofereceu o diferencial que você precisava, tá? Então eu quero falar um pouco para vocês sobre servo. É uma aula mais técnica, né? Um vídeo mais técnico. E se vocês de alguma maneira tiverem alguma dúvida e tal, por favor, escreva para mim, ou duvidaspastor@gmail.com, e a gente vai aprendendo junto e a gente vai respondendo também o que precisar. Então, bom, essa aula é fruto do que eu pesquisei, do que eu encontrei, e posso estar cometendo algum equívoco, e se eu cometer algum equívoco, por favor, escreve aí no comentário que a gente vai pesquisar também e ver se realmente o que você está colocando faz sentido e sem problemas. A vida é assim e o YouTube também funciona dessa maneira. Então escreve lá no comentário o que você achou e a gente vai estar sempre respondendo, enfim, e concluindo isso daí. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Então, começar a falar um pouquinho para vocês aí sobre a classificação, né? Então, essa classificação, por que eu coloquei aí, pessoal? Porque é importante para a gente entender como esses servos são divididos, como que o fabricante elabora o seu mapa de marca, enfim, de produtos para poder atender esse mercado, tá? Então, basicamente, os servos eles são divididos em três categorias, né? Primeiro, os servos por tipo de veículo, né? Os servos o veículo que vai utilizar esse servo, seja ele um avião, um carro, uma moto, um helicóptero, barco, robô, né? Hoje em dia tem muito, né? Então é importante a gente também pensar dessa maneira. A outra divisão possível, outra classificação possível é a escala do veículo, tá? Então se é um veículo na escala 1,10, 1,8, 1,5, né? No caso para carros, né? 1 para 14, caminhões, enfim, assim vai, tá? Então, os servos também são divididos por escala. Então, é importante você também respeitar a escala que você está adquirindo o servo, porque não adianta nada você usar um servo de 1,10 num veículo 1,8 que você vai utilizar ele sobrecarregado, tá? Ao contrário, é possível? É, mas você vai gastar mais dinheiro às vezes do que o necessário, tá? E a terceira classificação possível, pessoal, qual que é? É a classificação do por serviço, tá? Então, no caso, eles colocam lá o surface, né, que é a superfície que ele vai atuar, tá? Então a gente teria asfalto, o ar, que é considerado uma superfície, no caso dos aviões, helicópteros, né? Terra batida, bug, trug, carros short cars que andam em terra batida, tá? Carro de velocidade, de terra batida, terra lamacenta, que é o caso dos trugs, dos crawler, tá? Os crawlers, e eles acabam andando nesse tipo de terreno, então é aquela terra lamacenta com pedregulho, e são o quê? Carros de baixa velocidade, mas que exigem muita força desses servos, que precisam tracionar as rodas para subir essas dificuldades, tá? Ou mesmo pantanosos, né? Que é, o, é, a, é a terra lamacenta, tá? Que também é do crawler, tá? Bom, essa é a classificação básica e é assim que a gente inicia esse estudo dos servos, tá? Beleza. Outra situação possível e o fabricante ele vai atribuir valor nisso também, né? É o tipo do motor do servo. Então, dentro do servo, você tem lá as engrenagens, tá? Então, dá para ver aqui na foto,
as engrenagens, e você tem uma placa, tá? Ou ela é uma placa processada, né, microprocessada, um servo digital, ou uma placa analógica, né, com componentes analógicos, e é um servo analógico, tá? Essa placa, ela deriva para o motor, você tem um motor aqui embaixo, e esse motor é o alvo desse slide, tá? Então, a gente está falando sobre motores cored, coreless ou brushless. Quais são as diferenças, tá? Então, o motor, isso aqui é tecnologia, tá, pessoal? O tempo passa e a tecnologia vai melhorando, tá? Então, o motor cored, né, o motor de servo cored, basicamente ele vai oferecer para você aquele motor muito parecido com o motor escovado, né? Motor latinha, que o pessoal costuma dizer aí no Brasil, tá? Motor escova, brushed, tá? Esse motor escova, o que acontece? Você tem lá, né, as wings, né, as escovinhas atuando externamente e o ímã, né, o magneto central, tá? E essas escovas vão passando pelo motor e vão gerando lá o potencial elétrico, tá? É bom, tá? É uma tecnologia que funciona durante muitos anos, tá? Mas podia ser melhorada. E aí vem os motores coreless, tá? Motor coreless para servo, como é que ele funciona? Você tem uma inversão desses componentes, tá? Quem passa a estar fixo são as escovas. E aí você tem o magneto girando e criando esse potencial elétrico, tá? A vantagem de um coreless para um cored, tá, é o tempo em que o nosso servo volta para a posição inicial, tá? Além de consumir menos energia, tá? Essa vai ser sempre uma briga, né, pessoal? O componente, dentro de um carro elétrico, depois do motor elétrico, o componente que mais consome energia é o servo e depois vem o receptor. Então, o fabricante vai estar sempre inventando tecnologia, desenvolvendo produtos que reduzam esse consumo de energia para sobrar mais energia para o motor, tá? O motor é o principal componente que deve consumir energia, não o servo, tá? Então, no caso do motor interno do servo, o coreless, a gente tem essa situação, né? Coreless, sem core, tá? Então, ou seja, sem o núcleo magnético. Então, ele trabalha de uma outra maneira. Na prática, né, para você que está comprando, que está pesquisando, está precisando, o que é importante dizer? Você tem um menor consumo de energia, tá? Normalmente, por ter uma tecnologia embarcada, mais avançado e tal, esses coreless eles são mais rápidos, aguentam mais peso, enfim, tá? Mas falando do núcleo do motor, tá? Falando do motor do servo, a diferença é essa, tá bom? Brushless, né? Obviamente é a tecnologia que está vindo aí no momento, tá? Alguns fabricantes já fornecem alguns modelos com essa tecnologia, tá? E basicamente, pessoal, trocando bem em miúdos, a gente está falando de incremento de velocidade, diminuição de consumo de energia, tá? Hoje ainda é muito caro servos com a tecnologia brushless, tá? Que é o mesmo dos motores que a gente utiliza nos automodelos atuais, que utilizam bateria lipo, enfim, né? É um motor sem escova, tá? Então a tecnologia ali, ela permite que esse motor tenha uma redução no consumo de energia, o que é muito bom, né, pra gente, né? Eu estava conversando com um rapaz aqui, né, da pista, e ele estava me falando que ele usa no Trug, né? Trug, são aqueles caminhões que andam na terra, tá? Que a Trug dele, ela tem um consumo de energia tão baixo nos servos que ela é praticamente o mesmo consumo do transmissor, né? Ou seja, do receptor, né, da Futaba. Então, baixou tanto esse consumo utilizando o brushless que ele consegue comparar com o receptor, tá? Então isso é muito bom, tá? Acaba sobrando muita energia aí, muita oferta de energia para o motor, que é o principal interesse da gente aí nesses carros, tá? Bom, seguindo em diante, pessoal, a outra classificação possível, a outra situação importante que a gente deve olhar num servo é se ele é digital ou analógico, tá? Basicamente, um servo, eu coloquei algumas maior e menor aqui para vocês terem uma ideia do como funciona, tá? Dois exemplos aqui também, né? Um Savox 1257, que é um servo top aí do mercado, tá? Digital, né? Um servo coreless,
um servo que tem as engrenagens todas de titânio, tá? E é top demais, é um servo de carga, é um servo pesadão para você fazer muito esforço com ele, tá? É perfeito, tá? E um high-tech que não é digital, é um servo muito bom, mas não é digital, tá? Só para vocês terem aí a comparação, tá? É o HS311. Bom, tocante à velocidade, servo digital, servo analógico. Velocidade, o digital vai ser mais rápido, tá? E por que ele vai ser mais rápido, pessoal? É bem fácil de mostrar para vocês, né? Por que o digital é mais rápido que o analógico? Então, aqui seria, né, eu vou mostrar para vocês aqui o que seria o pulso o pulso elétrico de cada um dos dois servos, o analógico e o digital, tá? O analógico, o que vai acontecer? Você vai ter o pulso, depois vai ter o intervalo, pulso, depois o intervalo, pulso, depois o intervalo. No caso do elétrico, do digital, você vai ter pulsos muito mais repetidos, né? E uma distância de intervalo muito curta, um tempo de intervalo muito curto. Então você consegue valores de velocidade num servo digital muito mais baixos que no analógico, tá? Então, por isso que eles têm a velocidade mais alta, tá? Consumo de energia, tá? O digital consome mais energia. Esse é um ponto negativo do digital, tá? Mas é um ponto negativo na época em que os digitais ainda tinham uma tecnologia de motor um pouco mais precária, tá? Motores Coreds, enfim, as primeiras gerações de Coreless, enfim, esse começo, tá? Hoje em dia isso já está muito bem contornado, tá? Então hoje já não é uma desvantagem tão nítida, tá? Oferta de torque, tá? Isso é o torque do servo, tá? O que o servo consegue gerar de torque, tá? E o digital, obviamente, consegue mais torque, tá? Porque ele também trabalhar já com motores mais recentes, enfim, isso acaba favorecendo esse quesito, tá? E a grande vantagem de você utilizar um servo digital é esse quarto item aqui, que é a estabilidade da direção, tá? Muita gente, quando surgiram servos digitais, muita gente optou por utilizar servo digital porque ele permitia uma maior estabilidade na direção do carro, né? Você andar com o carro, você fazer curva, voltar para a posição de reta, né? No digital, novamente, por esse tempo de intervalo ser mais curto, o servo obedece um comando num intervalo de tempo muito menor do que um analógico, tá? Então, por exemplo, você faz a curva, o tempo para ele voltar da posição à esquerda para a neutra é muito menor, tá? E isso é uma vantagem muito grande, principalmente para quem está em competitivo, tá? Na parte de corridas. Isso tornou-se uma grande vantagem, eu acho que é a principal vantagem de se utilizar um servo digital hoje em dia, tá? Bom, tipo de engrenagem, pessoal, os tipos que estão disponíveis aí no mercado hoje, tá? E obviamente o preço vai aumentar de acordo com que você utilize um material mais nobre, mais durável, tá? Então a gente tem aí as engrenagens de plástico, tá? O servo fica leve, mas também, né, uma forçada a mais que você pode dar, o servo pode moer, tá? E aí quebrou um dente e já era. Aí é kit de reparo, aí você tem que trocar, e às vezes nem vale a pena, tá? Então a gente tem aí servos de plástico, servos de metal, tá? As engrenagens de metal ou as engrenagens de titânio, tá? E como é que aparece isso no servo? Como é que você sabe se as engrenagens são de plástico, metal ou titânio? Normalmente o fabricante ele coloca na lateral as engrenagens, ele coloca na lateral a sigla pertencente a esse grupo de peças. Então, por exemplo, as engrenagens são chamadas de gear aqui em inglês, né? Então, por exemplo, se é um servo com engrenagem de metal, de titânio, você vai ter lá Titanium Gear, TG, tá? Se você tiver um servo MG, você vai ter um servo com engrenagens de metal e assim sucessivamente, tá? O plástico normalmente não aparece nada na lateral, tá? Não tem uma identificação específica, tá? Você vai ver o plástico pela cabecinha do servo, onde você vai parafusar o horn, tá? Então lá você vai ver que é de plástico, logo você já sabe que é um servo com engrenagem de plástico, tá? Então eu não gosto de indicar a ninguém o uso de servo de plástico,
tá? Eu acho que não vale a pena, você vai gastar um dinheiro aí à toa. Então, usar um servo pelo menos de engrenagem de metal, tá? Você tem uma durabilidade, tem um servo, né, um pouco mais tranquilo de você usar, você vai acabar expondo esse carro a algum tipo de esforço, e eu acho que é importante você ter pelo menos um material que você possa ter alguma confiabilidade. Eu acho que o plástico, mesmo sendo Futaba, mesmo sendo de um fabricante conhecido, você não vai ter essa garantia, tá? Né, essa durabilidade, tá? Apesar que assim, eu tenho Futaba de plástico antigo que funciona até hoje, tá? Funciona até hoje, muito bem, obrigado. Mas eu não ponho em esforço pesado, tá? Então isso já precisa ficar implícito aí para vocês, tá? Bom, um tema muito importante que pouca gente sabe, ou quem sabe meio que guarda, não fala, não sei porquê, enfim, né? É a questão da velocidade do servo, tá? Então, como que funciona essa questão da velocidade? Então, eu coloquei aqui para vocês, né, o horn, né, o braço do servo, tá? E basicamente, o que é essa velocidade do servo? Quando vocês olham lá na caixinha, tem lá 0,16 milissegundos, né? E alguns fabricantes colocam 0,16 milissegundos barra 60 degrees. O que é isso, né? Então quer dizer o quê? É o tempo que o servo demora para girar 60 graus, ou seja, ele parte numa posição neutra, 0 graus, e faz um movimento de 60 graus, seja para cima ou seja para baixo, nesse exemplo aqui, tá? O tempo que ele demora de do 0 até os 60 é o tempo, é a velocidade desse servo, medida em intervalo de tempo, tá? Então, quanto menor o tempo, mais rápido é o servo, ok? Então, você tem um servo de 0,08, que são os servos que eu uso aqui para competir e tal, né, os servos da Savox, é um servo muito rápido, tá? Mas você precisa de um servo tão rápido assim para você andar na rua da sua casa? Talvez não. E, obviamente, velocidade, pessoal, vai atribuir para você preço, tá? Então, muito cuidado com isso, porque você pode estar gastando dinheiro sem necessidade, tá? Obviamente, se o tempo é menor, você tem uma resposta muito maior, tanto na direção como na aceleração e freio. Para competição, isso é fundamental, tá? Muito bem, então vamos seguir em frente. Coloquei aqui 2 exemplos para vocês, pessoal. Então, é um servinho aqui de $19 da Savox, tá? E a gente comparando com um servo top, tá? Um servo bem rápido, tá? De $99. E aí eu coloquei para vocês aí o comparativo, tá? Então depois você lê com calma, cada atributo desse vai parando o vídeo para você entender. Se tiver dúvida, me pergunta, tá? Mas basicamente a gente chega à conclusão que o quê? O servo 0320, né? É um servo de plástico, até antiguinho da Savox, mas é bom, tá? Um servinho de $19. Tá? Ele faz 0,13 segundos, né? Então 0,13 segundos para fazer esse movimento de 0 a 60 graus, tá? O servo B, o 2271, que é um servo top da Savox, um dos melhores que tem, tá? Ele faz em 0, aqui esqueci uma vírgula, pessoal, 0,065, tá? Aí vem a pergunta, né? Ele custa hoje $99, às vezes consegue um pouquinho mais barato, mas é esse preço. Vale a pena pagar $80 por 50% a mais de velocidade? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Vale a pena? Não sei, né? Depende do seu uso, depende de como você vai usar esse carrinho, né? Se é na rua da sua casa, não, usa um servo comum, né? Não precisa de um negócio tão top, sabe? Isso é gastar dinheiro à toa, tá bom? Vamos em frente. Torque, pessoal, é outra coisa que também muita gente tem dúvida, né? Quando falar, é o peso do servo, né? Mas como é que você sabe o peso? Como é que isso funciona, tá? Então, basicamente é o quê? Olha lá, é a capacidade máxima de peso em quilogramas ou libras. Se você estiver aqui nos Estados Unidos, vai aparecer em libras. Se você estiver em qualquer outro lugar do mundo, a não ser na Inglaterra, você vai estar falando em quilogramas, tá? Que são aplicadas no braço do servo. Então, a referência é o braço do servo, tá? Muito cuidado com isso. Então, a gente está falando, normalmente, esses horns, né, os braços do servo, normalmente tem um inch, que é 1 polegada ou 25 milímetros, tá? É o tamanho dele. Então, em centímetros seria 2,5 centímetros, tá? Então, você tem aí essa relação. E você já vai entender por quê. Quanto maior o tamanho do braço do servo, menor será a capacidade máxima do peso. Ou seja, se você distribuir o peso, né? Então essa figura aqui, pessoal, o horn azul, ó. Se você utilizar o servo
mais próximo do centro, ó, na posição 0,5 centímetros, você vai ter 40 quilos de pegada. É um exemplo que ele está dando aqui, tá? Um exemplo de helicóptero, por exemplo. Mas funciona para o carro também. Se você utilizar ele aqui a 1 centímetro do centro, ó, você já tem 20 quilos. Ou seja, quanto mais longo, quanto mais distante do centro do servo, menor vai ser a capacidade de carga que ele pode oferecer. Tá? Então, chegando até a 10 quilos, tá? Então, o fabricante do servo, ele vai explicitar para você dizer assim, olha, esse servo tem ele aguenta essa quantidade de peso em quilogramas ou libras, no caso ounces, que é a subdivisão de libras, tá? Ele vai te dar essa quantidade de coisas, de peso que ele suporta por 1 polegada ou 1 centímetro, tá? E aí que você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a informação vem meio truncada, tá? Então tem lá um exemplo, ó, um servo de 8 kg, né, por inch, tá? Ao se usar um braço de 2 inch, terá sua capacidade reduzida em 4, exato, a 4 kg, é o que eu mostrei aqui no outro exemplo, tá? Então, se o braço do servo tem 25 milímetros, você pode considerar ele como 1 inch, tá? Então, essa é a questão do torque. Novamente, pessoal, você precisa utilizar o que você deve utilizar o que você realmente precisa, porque a conta aqui pode não fechar, tá? Ó, veja um exemplo aqui, pessoal. São dois servos de torque pesado, tá? Tanto da Futaba quanto da Savox, tá? Então, aqui ele vai colocar pra gente aqui, né? Então, o que é isso? Volts, 4,8 volts ou 6 volts? É a quantidade de oferta de energia que você dá a esse servo. Se a sua bateria é de 4,8 ou se a sua bateria é de 6. Então, por exemplo, se você vai utilizar baterias LiFeS ou baterias níquel-cádmio, enfim, e vai dar diferença. Então, tem que tomar cuidado também com isso. Aí ele já diz para você, ó, ele faz em 122 Os, que é a divisão de libras, por inch, tá? Ele consegue isso aqui de peso. O fabricante já converteu para você por centímetro, então ele te dá 88 kg, 8,8 kg em 1 centímetro. Então cuidado, porque se a sua distância for maior que 1 centímetro, você já começa a perder isso aqui. Então, servo da Futaba, eles já mandam esse bracinho, né, o adaptador para você utilizar do tamanho que precisa ser. Tá? Isso aqui tem 1 centímetro de raio. Ou seja, se for maior que isso, você já começa a perder peso. Muito cuidado com isso. Então, aqui eu converti, depois você pausa o vídeo e você vai entender exatamente onde a gente chega no valor, tá? É a conversão aqui de massa, né, de ounces para quilograma, tá? Que é o 122 para 3,45 quilogramas, né? E depois a gente converteu aqui os quilogramas, quilogramas por centímetro, tá? Para quilogramas por inch. Tá? E a gente chega também no valor que a gente estabeleceu. Lembrando que 1 inch é igual a 2,54 centímetros, tá? Bom, e o de baixo, mesma situação, pessoal. Eu mostrei ponto a ponto como faz, tá? E a gente chega também no valor muito semelhante, tá? Então, basicamente, o que eles ofertam aí, a oferta que eles têm entre aqui no de baixo, desculpa, eu troquei a figura agora que eu me lembrei. Aqui no de baixo é um servo top, tá? Um servo bem top, coreless da Savox. E esse servo, ele é high torque, tá? Ele tem um torque muito alto, tá? E aí ele diz pra gente aqui para que ele serve e tal, a durabilidade, né? São as engrenagens de titânio, né? Um servo TG, enfim. E aí ele traz pra gente os dados, né? Então, quais são esses dados? Olha lá, aqui na parte de baixo aqui, pessoal. Olha lá. O torque dele, com uma bateria fornecendo 6 volts para ele, é de 20 kg. Ou seja, é muito mais alto que o outro, tá? Mas, obviamente, olha lá, aí você pode ver, por exemplo, ele custa mais, ele é mais barato que o outro, ó. R$ 69,90. Ó, esse aqui custa 84. E aí, você precisa mesmo de torque ou não? Enfim, é isso que você tem que ponderar na hora, tá? O que vai acontecer é o quê? Esse servo aqui, ele é muito bom de torque, ok? Mas em velocidade, que é o item anterior, ele perde para esse outro aqui, tá? O Futaba 9551 ele é mais forte de velocidade que esse, tá? Então fica aí para você entender. Qualquer dúvida você pode me mandar e-mail que eu ajudo você, tá? Bom, instalação e cuidados, pessoal. Isso aqui também é um grande problema. Muita gente leva em loja para instalar o servo porque tem medo e fica
achando que vai queimar e tal, né? Então, substituição simples, pessoal. O que você não pode esquecer é essa figurinha aqui do centro, tá? Aqui está o seu receptor. Ele pode ser Futaba, ele pode ser de qualquer marca, tá? O padrão dele é Futaba, ok? É aquele conector pretinho de três furos, tá? Aquele padrão é o famoso Futaba, tá? Aquele padrão funciona para qualquer um. Então, sempre vai ser, pessoal, sempre, lembre-se o quê? Preto, sempre para fora, tá? Então, o preto sempre vai estar aqui na posição mais para fora, tá? E o vermelho e o amarelo na posição sempre mais interna. Então, como aqui vai mudar entre laranja, amarelo e branco, foca sempre no preto ou cor escura, que no caso é um marrom, alguma coisa assim. Então, você olha o servo nessa posição e fala, ó, à direita do servo, preto. Você pode colocar lá que não vai ter problema, ok? Então, é assim que vai ser e é assim que funciona. Então, servo, como é que instala? Você vai usar sempre o canal 1 para direção, independente de que seja elétrico ou combustão. Canal 1 é sempre direção, tá? E o canal 2 vai ser sempre motor, seja ele elétrico ou combustão, tá? Então, por exemplo, se for o elétrico, quem vai no canal 2 é o ESC. Se for um carro combustão, quem vai no 2 é o servo de aceleração e freio, ok? É assim que vai sempre proceder. Qualquer dúvida também pode me mandar que eu ajudo você. Bom, outra dica que eu deixo para vocês, custa $3 no AliExpress, se eu não me engano, é esse servo tester, tá? Você vai utilizar ele para testar servo, tá? Se você precisar, ele funciona como um ESC, se você quiser, né? Você consegue colocar ele na interface entre o carrinho e o motor, você consegue até acelerar o motor com esse servo tester aqui, tá? Eu não indico, ele é usado para servo, então é bateria de um lado, né? A bateriazinha de um lado, o servo do outro, e você consegue aqui ter um potenciômetro que você consegue acelerar ele e ver se ele está funcionando ou não. É excelente para pista, tá, pessoal? Se queima um servo, você consegue identificar rapidinho o que aconteceu, tá? Qual o servo ideal, pessoal? Então aí é o final da nossa apresentação, da nossa aula, da nossa explicação, né? Então, sempre pensar no quê? Pense no valor que você pretende gastar, pessoal. Isso é importante. Não saia desse valor, porque senão você vai tomar um prejuízo, tá? Pense onde irá comprar esse servo, se no Brasil, se internacional. No Brasil, às vezes, vale a pena, você pode parcelar esse pagamento. Internacional é pagamento à vista, tem risco de ser taxado, enfim. Leve sempre em consideração o melhor custo-benefício. Aí é mandatório, né, pessoal? O seu custo-benefício, tá? Bom, exemplo de escolher servo, tá? Então, um questionário rápido que você deve sempre se fazer para você fazer as perguntas, tá? Então, qual tipo de veículo RC? Qual a escala do veículo? Qual o serviço que ele irá realizar e qual a finalidade do uso, competitivo ou recreativo, tá? Então eu completei aqui para vocês, tá? Para dar o exemplo. Então, por exemplo, é um veículo, é um carro, tá? Então, qual o tipo de veículo? Um carro. Qual a escala do veículo? 1.8. Então a gente já sabe que é um veículo pesado, que exige mais peso desse servo. Qual o serviço que ele irá realizar? On-road, andar no asfalto. Qual a finalidade do uso? Recreativo, brincar na rua sem saída. É isso. Responda essas perguntas, você vai achar um servo bacana para você. Olha lá, eu achei 3 aqui para vocês, eu estou colocando os dados que eu encontrei lá no Servo Database, tá? É um site que eu recomendo para vocês também, tá aqui a fonte, né? Tá aqui embaixo do slide, eu vou colocar nas descrições também, tá? E aí ele oferece para a gente 3 servos, tá? O primeiro é o Savox 00254, né? Engrenagem de metal, ó, MG, tá? Um servo de $28, eu uso muito esse servo, muito bom por sinal, ele é digital, tem uma velocidade bacana, 0,14, tá? Ele tem também um peso legal, ele consegue virar 99 os, ou seja, 7 kg e pouco. Esse servo aqui, para um 8, para um GT, por exemplo, dá para usar de boa, pessoal, para brincar na rua, de boa, gasta $28, tá? Bom, tem o Tower Pro, que tem muito aí no Brasil, o pessoal importa da China isso aqui de montão, custa $9, então cuidado quando você paga Tower Pro a 80, 90 conto aí no Brasil, tá? Porque tá errado, né? Tá errado. Só que assim, os valores que a Database fornece, eles são muito altos, tá? Eu já tive problema com o Tower Pro de queimar, enfim, mas se você souber utilizar,
vai te dar aí uma vida bacana durante algum tempo. Então, ele, né, vale a pena, 3 vezes, né, mais barato que um Savox, tá? Mas Savox, eu nunca queimei Savox, pra vocês terem uma ideia, tá, pessoal? E eu uso pesado, hein? E o outro servo que também coloquei aqui para vocês é o Futaba, o 9451, é um dos servos tops da Futaba. Eu tenho um desse também, que eu uso no Fórmula 1, só que ele é o 9551, ele é low profile, ou seja, ele é menorzinho, né? Ele é o corpo do servo é reduzido para poder caber no carro, tá? Servo muito legal. Então, a gente comparando aqui, depois você olha todos os valores para você comparar na sua casa, ver o que é melhor, o que não é. Então ele está dizendo que ele consegue mover, fazer o mesmo trabalho, né, os 110 Os ou 8 quilos, né, 799 kg por centímetro, tá? Os outros são, você vê que esse aqui faz 12, né? Então ele tem uma velocidade de 0,13, ele é o mais rápido deles, tá? Que mais? Ele é um servo coreless, esse aqui não informa, tá vendo? É isso que eu desconfio, às vezes seja cored, aí acaba torrando a plaquinha, tá? Esse aqui é brushed, tá? É um motorzinho brushed, mas é muito bom esse servo, tá, pessoal? Eu uso há muito tempo, tá? Engrenagens de metal, tá? E o servo coreless da Futaba. Bom, é isso. O que eu tinha para dizer é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Eu vou te ajudar, com certeza. E a gente vai trabalhando junto aí, vai fazendo melhor. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e tchau, tchau.